Bom dia, irmãos. Paz, graça, alegria. Precisamos fazer uma coisa urgente nessa igreja. Proibir entrar com camisa de time. Urgente. Principalmente as pretas e brancas. Protesto. Isso aqui, meu filho, aqui é tipo juízo de exceção. Aqui não tem protesto. Segunda coisa, falar para a meninada aí que ministrou louvor que vocês podem desafinar um pouquinho, errar um pouquinho, porque senão depois pra gente fica ruim os velhos de cantar. Dá uma desafinada, erra a letra, faz uma coisa errada assim e tal, fala muito assim, estraga tudo, faz uma das coisas pataquadas que a gente faz aqui, porque senão depois quando a gente tem que terminar o culto, cantar uma música. Eu já me aposentei desse negócio de louvor, né? Assim, faz um tempo, só veio aqui de vez em nunca, né? Mas acredito que mais gente se sentiu impulsionada hoje a deixar ali, pegar o INSS ali, dar entrada na aposentadoria. E suposto está de parabéns aí a turma, parabéns para vocês. Eu gosto bastante desse frescor da presença do jovem. Eu até tento, mas esse não funciona. Porque o jovem tem muito a acrescentar no sentido de sonhos. Eu tive um pastor que ele tinha 86 anos quando ele foi meu pastor, o pastor Moacir Jordão. E numa ida da igreja até a casa da minha mãe, que dava mais ou menos 1 quilômetro e pouco, ele incendiou meu coração que nós fomos andando de uma tal forma que parecia que o idoso era eu. E ele sempre dizia assim: eu gosto de estar com o jovem, porque o jovem é o oposto do velho. O velho tem um compromisso com o passado e o jovem tem um compromisso com o futuro. E naquele dia, eu olhando para ele, diante daquela frase, e ele tão jovem nas suas aspirações, com 80 e tantos anos, eu pensei: eu quero ser jovem assim também quando eu for crescer. Manter sempre uma expectativa em relação ao futuro, um sonho aberto em relação ao futuro. E o jovem, ele transmite isso para a gente olha e vê que é possível, ver que Deus está fazendo coisas novas, que Deus está mexendo com a moçada, e isso é tão legal. Queria agradecer por vocês terem ministrado tanto ao meu coração nessa manhã. Vou falar de um texto novo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Parece que minha Bíblia só tem essa página, né? Porque é a terceira vez que vou falar nesse texto, seguida. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor. Diga-me por favor. Porque Filipe não tinha essa vozinha fina, né? Não pegou bem. Disse Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água,
E o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Pai, fala conosco nessa manhã. Fala com voz inconfundível, Senhor. Fala, Senhor, e atrai toda a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer de nós. Fala, Senhor, e enche o nosso coração da Tua presença maravilhosa. Fala, transforma a nossa história. Fala conosco nessa manhã e levanta o abatido. Fala conosco nessa manhã e dá novas forças para aquele que já se cansou. Fala, Senhor, fala, porque a Tua voz faz coisas impressionantes no nosso meio. Fala, Senhor, porque a Tua palavra faz todo sentido para a nossa existência. Fala, Senhor, e todo o nosso ser Te ouvirá nessa manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A primeira vez que eu falei desse texto, eu falei sobre aquelas ocasiões em que Deus nos faz chamados específicos, assim como Ele fez para Filipe: ó, levanta e vai lá para o deserto. Segunda vez que eu falei, foi aquela que eu falei o que eu não ia falar, mas que fui surpreendido e disse que Filipe é igualzinho a gente, porque agora que a gente tem a Jesus, agora que a gente é gente do reino, a gente, quando chega em algum lugar, a gente nunca mais é só a gente sozinho. A gente nunca mais representa apenas os nossos próprios interesses. A gente nunca mais defende os nossos sonhos pessoais, os nossos projetos pessoais apenas. Nós somos nós e o reino de Deus que chegou. Lembra? Por isso nós defendemos, nós representamos, nós falamos em nome, nós falamos sobre um objetivo muito maior, que é o objetivo de Deus aqui nesse mundo. E hoje eu quero falar sobre algo diferente. Eu quero falar sobre encontros. Sobre os encontros que temos nessa vida. Sobre os encontros que temos na nossa caminhada por esse mundo. Sobre os momentos em que alguém nos convida para entrar na carruagem da vida deles, e alguns momentos que alguém entra na nossa carruagem, no nosso carro. Quando a gente vai na casa de alguém, quando alguém vai na nossa casa, quando a gente senta do lado de alguém no metrô, no ônibus, no trem, quando alguém do trabalho conversa com a gente, quando o colega de escola conversa com a gente, quando alguém toca na nossa história, quando a gente toca na história de alguém, o que pode acontecer? O que é possível acontecer? O que nós podemos esperar? Com o que nós podemos sonhar? Que resultado o encontro com a gente pode propiciar na vida de alguém? Mas antes de fazer qualquer observação, eu quero falar sobre o tema da conversa, porque o tema da conversa faz toda a diferença no resultado do encontro. Repito, o tema de cada conversa que a gente tem nessa vida é primordial para o resultado de cada encontro que a gente tem nessa vida. Filipe vai para o deserto, e aí ele anda e o Espírito diz para ele: anda lá do lado daquela carruagem. E aí ele escuta o camarada lendo Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, tal. E Filipe pergunta: você entende o que você lê? Ele falou: não, como que eu vou entender
se alguém não me explicar. Só aqui a gente já devia parar e falar assim, está cheio de gente aí no mundo que está lendo Bíblia e não entende. Se não tiver ninguém para explicar, o camarada não vai entender. Essa seria uma lição, mas não é sobre isso que quero falar. Ele se senta e aí ele, vendo qual é o assunto, diz o texto, que ele viu e diz, Lucas, o escritor de Atos, que começando por aí, que Filipe conversou com ele. Diz que, começando em Isaías 53, Filipe lhe contou a boa notícia a respeito de Jesus. A boa nova, o Evangelho. O Evangelho nada mais é que significa boa notícia capaz de trazer felicidade. Filipe observou o momento, a leitura, aproveitou a situação, aproveitou o questionamento e dali ele engatou no Evangelho, ele engatou na boa notícia. Você fala, mas o que você quer dizer com isso? Quero dizer que a igreja de Atos, ela tem um Evangelho bem simples, muito simples. Ela diz assim, apareceu um tal Jesus de Nazaré, que andou lá em Jerusalém, lá desde a Galileia. Deus estava com ele realizou coisas lindas e maravilhosas, ele disse palavras que ninguém havia dito, a mão de Deus era com ele, porque nós vimos o que Deus fez através dele. Ele foi morto injustamente, mas Deus deu razão a Jesus e levantou Jesus dentre os mortos. Esse era o Evangelho do livro de Atos, e agora Jesus está sentado à destra de Deus. Era simples, fácil. Mas quando você fala do Evangelho de Jesus, e você mostra Jesus para alguma pessoa, quando você começa a contar da vida de Jesus, a vida de Jesus de Nazaré, eu queria chamar a sua atenção, que toda vez que você olhar para os Evangelhos e ver, e prestar atenção na vida de Jesus, tanto para você, tanto para todo aquele que você falar deste Evangelho e mostrar a vida de Jesus, a primeira coisa que vai aparecer é quem é o Deus de Jesus. E quem é o Deus de Jesus? É o Deus que ama o ser humano. É um Deus de amor infinito, um Deus de amor incondicional, um Deus de amor solidário, um Deus de amor proativo, um Deus de amor que se recusa a desistir do ser humano. É um Deus que espera, é um Deus que busca, é um Deus que quer salvar, é um Deus que ama tanto, que ama até mesmo aqueles que lhe viraram as costas. É um Deus que ama tanto, que espera pela salvação, pela conversão, pela mudança daqueles que desistiram de Deus, daqueles que riscaram Deus da sua lista, daqueles que dizem, Deus, eu não me importo com Deus, eu nem sei se Deus existe, eu nem quero saber se Deus existe. Quer saber? Para mim Deus não existe. Deus ama tanto o ser humano, que Deus vem para buscar esse camarada, que Deus vem para salvar esse camarada, que Deus vem e fica esperando até o momento que ele olhe lá para Jesus, e através de Jesus o amor de Deus toca na vida daquela pessoa. Deus ama ao ponto de encontrar os que se perderam. Deus ama ao ponto de buscar cada um que se perdeu. Deus ama ao ponto de enxergar aqueles que ninguém mais enxerga. Deus ama a ponto de salvar e buscar os reprovados, os perdedores, os fracassados, os que não têm mérito algum, os que estão à margem, os que estão rejeitados para a religião, aqueles para quem as pessoas escreveram, esses são inadequados. Através de Jesus, Deus vai atrás de cada um deles e mostra o quanto ama através de milagres.
Eu particularmente gosto de ver os milagres que acontecem em Jesus, não como uma comprovação de que Jesus era o Messias, embora eles comprovem que Jesus é o Messias, mas quanto Deus ama o ser humano. A maioria dos milagres de Jesus são para pessoas para quem a sociedade dizia que Deus tinha virado as costas, porque quem tinha um problema estava sofrendo punição. E aí está lá o camarada com a mão atrofiada, aleijada, então todo mundo olhava para ele: você fez coisa errada, seu picareta, se não foi você, foi seu pai e sua mãe. E aí Jesus tocava na vida do camarada, e Deus agia maravilhosamente, e a mão era estendida, e aí todo mundo tem que explicar, como ou ele é maldito, ou ele é aceito. Porque se ele é maldito, se ele é um camarada que não presta, para quem Deus não liga, me explica, por que a mão dele foi curada, por que o cego voltou a ver, por que o paralítico foi restaurado, por que o leproso foi limpo da sua lepra? Porque Deus ama o ser humano, e Deus quer tocar em todo mundo, e Deus quer restaurar todo mundo, porque Deus, nas palavras de Paulo, Deus é tralalalalalalala. Entenderam? Não é línguas, é só um tralalalala, que já tem irmão que já tralalapalá. Não, é só tralalalalalalala, né? Que era a musiquinha das crianças, porque Deus é amor. Deus é amor. E me parece que foi isso que o etíope percebeu. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê mais do que esse Deus que se importa com o ser humano. A gente vê o ser humano mais feliz que já viveu na história. É Jesus de Nazaré. O ser humano mais pleno, o ser humano que vive a humanidade do jeito mais perfeito que se pode viver. A gente olha para Jesus e vê que Jesus é feliz, Jesus é pleno, Jesus gosta da vida. É tanta verdade que ele não faltava em uma festa. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o sentido da vida e a verdadeira felicidade não está naquilo que a gente conquista para a gente, não está no tanto de gente que a gente consegue para fazer aquilo que a gente quer. A gente olha e vê que a felicidade não está em mais alguma coisa, em mais um bem, em mais uma conquista, em mais um relacionamento, em mais uma pessoa, em mais um bando de gente para nos adular, em mais um bando de gente para dizer eu queria ser como ele. Não, para Jesus a felicidade consiste: o Filho do Homem não veio para ser servido, não veio para ser bajulado, não veio para ser admirado no sentido de que a sua vida é um verdadeiro sucesso. Não, o Filho do Homem veio para servir, o Filho do Homem veio para se dar, o Filho do Homem veio para contribuir com o outro, o Filho do Homem veio para trabalhar pela felicidade do outro, e trabalhar tão intensamente e de uma tal forma que ele veio dar a sua vida para que todo mundo possa ser resgatado. Felicidade não é a possibilidade de satisfazer todos os seus desejos. Isso é infelicidade. Felicidade não está na possibilidade de ter e descartar por algo novo. Felicidade não está na carreira lá quando você chegar no pós-doutorado. Felicidade está no que teve Jesus. No próprio texto de Isaías, diz que depois de sofrer e padecer tudo o que ele padeceu, ele olha para trás
e vê a multidão de gente que foi beneficiada pelo seu trabalho, e ele se regozija, ele fica feliz. Felicidade é poder olhar à nossa volta e ver que pelo trabalhar do nosso braço, pelo suor do nosso rosto, pelo dobrar do nosso joelho, por algo que fizemos com a ajuda de Deus, ou que Deus fez com a nossa ajuda, aí pouco importa, porque Deus não tem ciúmes da atuação humana, nós que não sabemos nos colocar diante disso. Se eu que faço com a ajuda de Deus, ou se Deus que faz com a minha ajuda, como diz o filósofo, tanto faz dar na cabeça como na cabeça dá. O que traz felicidade na vida é a gente perceber que a gente entregou a nossa vida, e que quando a gente entregou a nossa vida pelo outro, de alguma forma, ele encontrou salvação. E acontece que, quando Filipe anuncia esse evangelho, que mostra esse Deus que é amor, e mostra essa vida tão plena de Jesus, essa mensagem simples, eu gostei do que você falou, viu, Éder? Você já pregou metade, ficou fácil. Essa mensagem simples, fácil de entender a respeito de Jesus, ela gerou naquele homem, no alto oficial da rainha da Etiópia, um desejo, o desejo de pertencer ao grupo dos seguidores de Jesus. Filipe está andando com ele, pregou, e daqui a pouco ele olha para Filipe e vira assim: Filipe, tem água aí, rapaz, eu quero ser o que você é, eu quero pertencer ao grupo de pessoas que você pertence, eu também quero ser seguidor desse Cristo, eu também quero esse Deus que é amor para a minha vida, eu quero, não tem apelo, eu quero isso aí para mim, é isso que eu quero, isso que é bom, eu quero seguir esse Jesus, eu quero ser feliz que nem ele é, foi e sempre será, eu quero esse Deus que me ama. E aí ele diz para Filipe: Filipe, vamos meu, me batiza logo, eu não quero perder tempo, eu quero esse Deus, eu quero ser que nem Jesus. E aí poupa um trabalhão, não tem classe de catecúmenos, vocês nem sabem o que é isso, né? Quem é de igreja, classe dos batizandos, não tem cursinho, não dá tempo nem de preparar a roupa para batizar, vai lá no córregozinho lá, e ele passa a pertencer à grande família desse Deus, ao grupo dos seguidores de Jesus. Segundo, quando a gente abre o evangelho, quando a gente conversa sobre Jesus, sobre o Deus de Jesus, sobre a vida de Jesus, do mesmo jeito que aconteceu com o alto oficial da Etiópia, as pessoas vão perceber que não há qualquer obstáculo entre elas e Deus. Repito, que não há qualquer obstáculo entre elas e Deus. E por que você está falando isso? O eunuco, quando ele pergunta: tem água aí? Tem alguma coisa que me impeça? Ele percebeu que não, mas existe Deuteronômio 23, capítulo 1, que diz: qualquer que tenha os testículos esmagados, ele é eunuco, ou tenha amputado o membro viril, a linguagem da Bíblia é uma coisa assim fabulosa, né? Eu vou traduzir na linguagem, sem ser boçal, mas na linguagem de hoje. Qualquer que tenha os testículos, testículo é testículo mesmo, esmagado, ou tenha amputado o seu pênis, que é o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Está fora. Em Deuteronômio 23, 1, o eunuco, quando ele pergunta, ele falou: não estou vendo que não tem nada que me impede. Não tem mesmo? O correto,
Para o judeu vindo lá da diáspora, o Filipe, era dizer: tem sim, meu caro. Tem um texto que diz que você não entra. Foi Deus que disse, foi Deus que falou. Portanto, meu amigo, você está fora. E nós vamos para casa. Acabou a pregação, porque está fora, né? Está fora, acabou. Mas Filipe é homem cheio do Espírito Santo. Filipe sabe que em Jesus novos tempos foram inaugurados. Ele sabe da redenção que há no Senhor. Ele olhou para Jesus, ele sabe bem essas histórias e ele sabe que à volta de Jesus só havia gente para quem tinha um texto da lei que o condenava. À volta de Jesus tinha Mateus, o publicano, traidor, discípulo de Jesus, mas um traidor, cobrador de imposto, ladrão, que cobrava imposto e punha uma grande parte do imposto no seu próprio bolso, picareta. Estava pego na Lava Jato, até no Brasil ele era picareta. Ao lado de Jesus tinha mulheres de má fama, homens de má fama, tinha gente, só o cacareco. E ele viu que para cada um deles, Jesus tinha o acolhimento, a redenção, a salvação, a misericórdia que triunfa do juízo, o amor que vence textos duros da lei que já passou. E quando a gente olha para Jesus, e quando a gente fala de Jesus, você vai perceber que as pessoas vão olhar para esse Deus, que é o seu Deus, e o Deus de Jesus, e vão dizer: nada impede de que Deus entre na minha vida, porque Deus é amor. Não existe barreira, não existe nada que o amor de Deus, que é tão profundo, é tão intenso e cobre-nos, que é furioso e é poderoso e abraça-nos, não existe nada que possa se colocar no caminho entre Deus e o ser humano, porque Deus ama o ser humano apaixonadamente, e se havia algum obstáculo pelo seu próprio sacrifício na cruz do Calvário, Jesus ofereceu sacrifício suficiente para perdão dos pecados, no passado, no presente e no futuro. Portanto, não há condenação mais. Terceiro, quando a gente olha para a vida de Jesus e é capaz de enxergar o rosto do Deus de Jesus e a alegria da vida de Jesus, é bem provável que, se a gente compartilhar isso com alguém, quando a gente for para nossa casa e ele for para dele, ele vai igual o alto oficial da Etiópia, que diz o texto, que ele não viu mais Filipe, mas foi para sua casa, cheio de alegria. O Evangelho, por si só, é a boa notícia, capaz, poderosa, suficiente, para alegrar qualquer história nesse mundo. E para concluir, eu queria perguntar: com tanta gente que a gente encontra nas estradas da vida, qual tem sido o tema das nossas conversas? A gente começa dali da onde a gente pega e fala da boa notícia de Jesus, ou a gente pega onde está e acrescenta as más notícias que temos à nossa volta? No nosso evangelho, no evangelho que anunciamos, aparece o Deus de Jesus, que é amor, ou aparece
um Deus que está zangado demais e exigente demais e que é incapaz de acolher quem pensa diferente da gente. No nosso evangelho, no evangelho que anunciamos, as pessoas conseguem perceber que a alegria está em dar a vida em favor do outro, ou quando elas olham para aquilo que falamos, elas continuam achando que a alegria está em satisfazer os seus próprios desejos. No nosso evangelho, se e quando a gente fala, as pessoas se sentem empolgadas para seguir no Cristo que anunciamos, as pessoas também querem fazer parte, ou a gente tem que ficar apelando demais? O nosso evangelho, o evangelho que pregamos, é capaz de fazer com que as pessoas vejam que não existem mais obstáculos, ou o nosso evangelho coloca mais obstáculos? Porque eu vou contar um segredo para você. Tinham duas coisas que impediam o etíope de chegar. A primeira é que o seu membro viril não estava mais lá. A segunda é que ele era não judeu. E até esse momento a igreja ainda não tinha entendido que a salvação era para além dos limites dos judeus. E aí coube a Filipe trazer para dentro. Tem alguma coisa que impede? Tem, se é não judeu, e eu preciso pedir autorização lá na assembleia da igreja no domingo. Eu preciso conversar com Pedro, nós precisamos nos reunir para ver se há lugar para você, porque se é gentil, o texto lá diz que o gentil está ferrado, está lascado, então você não vai ter acesso aqui. Não. Tem alguma coisa que me impede? Não, não tem nada. Qual é a palavra que levamos ao mundo? Qual é a palavra que levamos para aqueles que nos encontram? Qual é a palavra que eles veem nas nossas atitudes? Quando eles olham para nós, eles veem que eles estão mais próximos de Deus ou mais distantes. Quando eles olham para nós, eles percebem que caiu uma barreira que eles achavam que existia, ou quando eles olham para nós, para a maneira como vivemos, eles percebem que nós estamos colocando mais uma barreira. Diz: você que vive assim, aqui não entra. Deus não te aceita. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Quem odeia é você, meu. Quem odeia essa conduta é você, porque se Deus odeia o pecado, Ele odeia até a sua maneira de segregar pessoas. E se Deus odiar tanto o pecado, Ele aniquila todo mundo. Nosso Deus é um Deus que sabe passar inclusive por cima do pecado, porque não há nada nesse universo que há de atingir a santidade de Deus. Santidade de Deus é inatingível. Deus está tão para além, Deus é tão fantástico, Deus está tão para além do nosso entendimento, que não há nada que possa fazer com que Deus seja menos santo, seja menos Deus. E Deus não está precisando de gente para defendê-lo, porque Ele se basta, Ele é o grande eu sou. Para essa manhã, são essas perguntas. E a última, não é se ou qual é o evangelho que anunciamos. Será que a gente ainda fala do evangelho? Será que nos nossos encontros a gente ainda busca? Eu não estou falando de ser chato, não é isso que eu estou falando.
é que sempre há uma possibilidade para mostrar Jesus para as pessoas, sem ser chato, sem ser bobo. Mas eu acho que nós já desistimos há muito tempo de mostrar Jesus, e a gente prefere mostrar alguma outra convicção. Eu posso falar de mim mesmo, eu falo muito sobre política, falo muito sobre futebol, mas não falo sobre Jesus. Eu falo sobre o Aécio, me perguntar o que eu penso do Aécio, o que eu penso do Lula. Nossa, eu sei construir lindamente, mas se alguém perguntar para mim, o que você acha de Jesus, é capaz de eu engasgar. Só que é fato que para cada pessoa triste à sua volta, você tem a mensagem que pode transformar o choro em riso, o luto em festa, o pranto numa grande celebração, que há de remover toda a mácula da tristeza. Você tem a mensagem que remove do rosto as lágrimas, e essa mensagem é a boa notícia a respeito de Jesus de Nazaré, que quando é falada, mostra o verdadeiro rosto de Deus, e mostra o que é um ser humano plenamente feliz. Ouse falar dessa mensagem, que você vai ver na vida das pessoas à sua volta, a alegria entrando, o sentido da vida entrando, e a alegria vencendo todo o choro e a incerteza, para a glória de Jesus. Amém? Amém. O Éder fez assim, que é para eu continuar. Eu queria te convidar para ficar em pé, né? Vamos orar, vamos cantar uma canção. Primeiro eu queria falar para você que está chegando aqui nessa comunidade, você que está nos visitando, você que está começando a vir, você que já é de outra comunidade, mas está chegando aqui agora, você que está chegando, nunca foi em igreja nenhuma, você que não está entendendo nada do que está acontecendo, você que está achando que nós somos, eu não vou falar um bando de louco, porque um bando de louco é outra coisa, você que está achando que nós somos lunáticos e tudo mais, eu queria dizer para você apenas uma coisa nessa manhã: Deus te ama, e Deus não desistirá jamais de você. Deus te ama, e porque te ama, Ele cuidou de remover cada uma das barreiras que pudessem impedir você de chegar até Ele, e dele chegar até você. Ele já cuidou disso. Que Ele te ama, e Ele vai dar um jeito desse grande amor tocar a sua vida e tocar a sua história, e pode ser hoje, e pode ser agora, e pode ser nesse instante, e pode ser nesse momento. Ele te ama tanto que Ele quer trazer alegria para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, e Ele vai trazer. É certo que Ele te tocará, é certo que esse amor, que é como um rio, esse amor que é furioso, vai chegar até a sua vida como chegou a minha. E pode ser hoje, e pode ser agora, e pode ser nesse momento, e pode ser nessa oração, porque Deus é amor. E para você que anda meio sem sentido para a vida, para você que perdeu a alegria de viver, para você que está achando que a vida é só isso, acorda de manhã, vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para a escola, vai dormir, briga com a esposa, briga com o marido, dá um safanão no filho, dá um safanão na filha, e vai dormir, e acorda no outro dia e fala: a vida é só isso? A vida não é só isso. A vida é uma grande aventura, a vida é dinâmica, a vida é emocionante, a vida é algo que vale a pena, a vida é uma só, a vida é dom de Deus, a vida é muito mais, a vida é se dar, a vida é se entregar, a vida é lutar, é empenhar forças para que quem está do seu lado encontre a felicidade, e quem vive assim não cai no marasmo, quem vive assim não cai na falta de sentido,
porque sempre haverá alguém do seu lado e do meu lado que precisa encontrar o amor desse Deus, que precisa encontrar a verdadeira felicidade. A vida não é só isso, a vida é muito mais. A vida é ser que nem Jesus, a vida é amar como amou Jesus, a vida é tocar nas pessoas como tocou Jesus. A vida é sentir a vida como Jesus sentiu, é sonhar que nem Jesus sonhou. A vida é olhar que nem Paulo apóstolo para trás e dizer assim: eu combati o bom combate, eu lutei a vida do lado certo, e agora que eu estou indo embora eu vou feliz. A vida é um livro aberto, que a gente pode escrever as páginas mais lindas. O livro de Atos dos Apóstolos para mim não encerrou, porque lá na eternidade um dia vão ler os Atos da Igreja Unida de Vila Carrão, quando essa igreja andou aqui pelo mundo, o que Deus fez, porque a vida não é só isso, meu irmão, a vida é muito mais. A vida é acordar de manhã e saber que na tua boca há um manancial de vida que apacenta muitos, que da sua boca e da minha boca sai palavra de vida, que a gente pode dar bom dia e um abraço e a glória de Deus se manifestar, que a gente pode dar um sorriso no busão e no metrô e a glória de Deus se manifestar, que a gente pode ajudar, ceder um lugar para o idoso, para a idosa e dizer: Deus abençoe, senta no meu lugar. Pode sentar e a glória de Deus se manifestar, que a gente pode dizer: Deus é amor, e as pessoas à nossa volta serem transformadas apenas por isso, ou por tudo isso, porque a vida é muito mais, a vida é muito mais, a vida é muito mais do que você e eu estamos acostumados a pensar que ela é. Vamos orar? Espírito que soprou sobre a vida do Felipe, lá naquele encontro, sopra sobre nós aqui nessa manhã. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, e faz de novo, faz mais uma vez, faz aqui na nossa história de igreja local, faz na nossa casa. Sopra o teu sopro, Senhor, mais uma vez. Age na história mais uma vez. Desperta pessoas mais uma vez. Enche o nosso coração de gana, de raça, de virtude, de desejo de te agradar, de ver o perdido, o encontrado, de ver gente destruída, restaurada, porque só isso vai alimentar a nossa existência do mesmo jeito que alimentou Jesus de Nazaré na Galileia. Sopra, Senhor, nesse lugar. Fala para o coração que já fechou a porta, Senhor. Fala, Senhor, para quem já desistiu de ser igual a Jesus nesse mundo. Fala, Senhor, e desperta mais uma vez nessa manhã. Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção.